Olá, o Em Pauta está no ar e hoje estamos recebendo o escritor hamburguense Henrique Schneider. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Laerte, amigos, telespectadores do Em Pauta. Obrigado por participar aqui do nosso programa, Henrique. Sempre uma alegria. Henrique, o que te levou para a escrita e o que te motiva a produzir? Olha, Laerte, eu tenho 50 anos. Escrevo desde que eu era moleque. Não sou um escritor que produz demais, certo? Quer dizer, não tenho uma produção, em termos de produção de livros, né, muito forte, porque de alguma forma eu sou um pouco bissexto com relação à publicação de livros, né? Mas enfim. Mas o que me leva a escrever é o fato de que a literatura é vital para mim. Eu sou um apaixonado por leitura e sou um apaixonado por literatura como um todo. Eu sou um grande leitor. Passo muito tempo, leio bastante, quer dizer, leitura como prazer, leitura como conhecimento, e sou um escritor que é muito disciplinado mesmo. Então, a literatura é, para mim, essencial. Eu não consigo viver sem escrever, eu preciso dizer. O Ricardo Piglia, que é um escritor argentino, diz que o escritor serve para dizer bem. Eu digo que o escritor serve, no mínimo, para tentar dizer bem. É o que eu venho tentando fazer. Então, eu me descobri escritor muito cedo. Eu brinco que eu aprendi a gostar de ler no momento que eu aprendi a ler, e eu aprendi a querer escrever no momento que eu aprendi a escrever. Certo? O meu primeiro poema eu escrevi com 7 anos. E assim fui indo. Como a carreira de escritor não é uma carreira fácil, claro, né? Especialmente morando distante dos centros editoriais, como é o caso, de morar e escrever em Novo Hamburgo, eu resolvi começar cedo. Resolvi me dedicar de uma forma mais bem cotidiana à questão da literatura. Mas é isso, eu descobri a minha condição de escritor quando criança ainda, sabendo que eu queria ser escritor, e escrevo porque a literatura é essencial para mim. Mas tu está sendo um pouco modesto, Henrique, porque tu disse que produz pouco, mas toda semana tem uma coluna no ABC. Sim, claro. Eu produzo pouco no que diz respeito a textos longos, né, com relação a livros, a publicação de livros, né. Então, sou um pouco mais vagabundo em relação a isso e também muito criterioso. Mas, claro, desde 2013 eu escrevo e publico um pequeno conto semanal no jornal ABC Domingo, que é um enorme compromisso, uma enorme responsabilidade, mas também um enorme prazer. Pois é, Henrique, falando nisso, assim, eu sempre ouvi falar de que a produção de contos é muito mais difícil do que de um romance, uma novela. E tu parece inverter essa lógica. É que, na verdade, Laerte, muito francamente, eu peguei uma espécie se eu tiver que escrever, eu escrevo um conto de 1,5 páginas. Se eu tiver que escrever um conto de 4 páginas, eu já vou ter uma certa dificuldade, porque eu já peguei aquela coisa de aquele conto, eu peguei uma espécie de padrão de contos. Eu peguei os atalhos. Né? Peguei o padrão do conto. Olha, eu tenho que escrever o meu conto. Eu não escrevo contos além dos contos que eu escrevo para o jornal. Né? O Júlio Cortázar costumava dizer que, ele comparava a literatura a uma luta de boxe, que ele era também apaixonado por boxe, e ele dizia que na novela, no romance, a gente pode ganhar por pontos, mas no conto precisa ganhar por nocaute. Ou seja, o conto precisa estar sempre com a corda muito esticadinha, ele tem que estar sempre na atenção, não dá para desperdiçar palavras. Eu escrevo um conto por semana porque é um compromisso. Eu gosto mais de escrever novelas, escrever os meus romances, Aliás, estou começando a escrever um novo e apaixonado pelo tema. Então, mas adiante vamos falar sobre isso. Vamos, claro. Henrique, e do lançamento do Pedro Bruxo lá em 84, até hoje, qual é a tua rotina assim, de trabalho? Tu falou que é bastante disciplinado. É uma rotina, exatamente, é uma rotina de muita disciplina. Eu costumo dizer que inspiração é para amador. Né? Hoje eu não estou inspirado, não vou escrever. Hoje eu não estou inspirado, qualquer coisa é demanda para não escrever. Hoje está passando um filme bom, não vou escrever. Hoje está passando outro filme bom, não vou escrever. Hoje não está passando nada, mas também não vou escrever. Enfim, é necessária disciplina. O Pablo Picasso, Laerte, dizia, cada vez que a inspiração chegou para mim, ela me encontrou trabalhando. Eu acho que isso resume tudo. É possível que exista inspiração? É possível sim, mas é muito necessário o trabalho, é muito necessária a disciplina. Eu não tenho hoje
um horário específico para escrever. Gostaria de ter, em função da minha própria agenda de advogado, que eu sou sócio de um escritório de advocacia há mais de 20 anos, certo? E essa agenda me pega bastante tempo e eu busco fazer com que a minha rotina de escritor não interfira na minha agenda de advogado. Então eu adapto, eu adequo, certo? Mas todos os dias eu penso no texto, todos os dias eu escrevo alguma coisa ou anoto alguma coisa, todos os dias. Dentro do contexto que tu falou, eu lembrei de uma passagem do Hemingway em Paris é uma Festa, que ele fala que às vezes ficava uma manhã inteira e conseguia produzir só uma linha. Sim. De tão árduo que é o trabalho, assim, de tão conciso que ele queria deixar o texto, né? E profundo. Assim. Laerte, eu não escrevo uma frase sem ter 2 correções. Se eu publicar um mini conto de uma frase, eu vou ter 2 correções nele. Eu posso não mudar nada, mas eu vou dar 2 revisadas. Né? Os meus contos do jornal, todos eles têm 2 revisões. 2 revisões no mínimo, certo? Os meus textos, todos eles têm que ter revisão. Porque às vezes a gente está tão imerso no texto que a gente não repara que tem 2 palavras iguais, 2 palavras que estão combinando, uma logo ao lado da outra. A gente está repetindo palavras, enfim, né? E daqui a pouco, quando a gente consegue se distanciar um pouquinho, a gente vê. Uma vez eu li uma entrevista do Sérgio Faraco, ele comentou que ele só entregava o texto quando ele já não aguentava mais. Ele escrevia 50 versões do mesmo conto. Sim. Como é que, dito assim, como é que é para ti, assim, o teu senso crítico contigo mesmo? Como é que é a tua percepção a respeito do teu próprio trabalho? Eu sou bastante criterioso. Eu não tenho pressa com relação à entrega, com exceção, claro, dos contos do jornal, mas os contos do jornal são diferentes. Eu já sei que preciso entregá-los toda sexta-feira até sexta-feira às 2 da tarde. Então, eu posso me planejar nesse sentido, certo? E não desperdiço olhares, certo? Como eu tenho esse compromisso, qualquer conversa com alguém, qualquer cena que eu veja na rua, qualquer cheiro, pode me despertar, isso aqui é um tema para um conto. Então eu estou sempre garimpando a possibilidade do conto. No conto tu é mais pragmático, então, tu vai mais direto. Preciso ser. E já na novela e nos romances tu te permite. Exatamente. Eu agora, esse processo que eu estou começando de uma nova novela, que vai se passar em 1970, eu ainda não escrevi uma linha a respeito. Mas estou sentindo muita vontade de escrever. Muita vontade mesmo. Fase agora de garimpar material. Eu peguei o tema, exatamente, me apaixonei pelo tema e agora já comprei vários livros a respeito, já conversei com 2, 3 pessoas, né? Faço muitas e tenho pesquisado bastante. Então, e agora eu estou assim na primeira fase, que é a fase de dar uma pré-organizada naquilo que num primeiro momento serão os capítulos, para depois escrevê-los. E modificá-los, claro, né? Então. Pois é, tu já está quase que subverteu aqui a minha pergunta, que eu ia te perguntar o seguinte, como é que é o teu processo de criação, assim? Se tu parte, tu concebe toda a história, início, meio e fim, e naquele determinado caminho, ou tu parte de determinados pontos e a história segue depois no decorrer da tua escrita? Eu não tenho uma espécie de prato fixo em relação a isso, mas nos últimos tempos, sim. Eu agora parei de escrever um livro que é para ter 100 páginas, certo? Eu comecei a escrevê-lo no início de 2013, consegui escrever 50 páginas até agora e até agora eu não sei para onde ele vai. E já deveria estar sabendo, né? Então parei de escrevê-lo. Vou recomeçar daqui a um tempo e tal, mas agora estou apaixonado por esta outra ideia e tenho sim uma ideia de início, meio e fim. Ele vai seguir por este caminho. Este meu livro vai seguir por esse caminho e eu sei que vai ser. Então eu tenho uma espécie de, não um planejamento específico já, eu quero fazer o planejamento maior ao longo desses próximos dias ou meses, né? Fazer um planejamento no sentido de dizer, olha, isso vai acontecer aqui, porque a gente tem compromisso, né? Sabe, vai ter um carro que aparece lá na primeira cena,
certo? Eu não posso botar em 1970 um carro que foi lançado em 1974. Então, eu tenho que ver se esse carro existia em 1970, esse tipo de coisa que eu tenho. Então, tenho feito isso bastante. Tem que ter verossimilhança para Tem que ter trama. verossimilhança, claro. Claro, tem a liberdade de criação, mas eu não posso falar bobagem. Não posso falar bobagem. Então, tem sim uma espécie de... Eu tenho uma espécie de coluna vertebral que eu vou seguir. Nesse livro, com certeza, eu vou seguir. Henrique, antes tu comentou do tempo, assim, né? Pois é, tu é advogado, tem família, faz as leituras públicas, a vida é breve. Tenho uma militância cultural e social forte, sou presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Novo Hamburgo. Pois né? Enfim, sempre na correria. Como é que tu... E fora a coluna semanal, né? Fora a coluna semanal, claro. Como é que tu dá conta de todos esses compromissos e como é que é para te lidar com os prazos? Bom, os prazos da condição de advogado vêm em primeiro lugar, né? Claro, eu não... Muito raramente eu vou fazer uma palestra em alguma escola, em algum lugar, durante a semana e durante o dia, a não ser que eu faça cedo da manhã, buscando interferir menos na minha agenda de advogado e se eu não tiver uma audiência. Né? Se eu tiver, não dá para fazer, né? Porque a palestra eu posso remarcar, mas a audiência não. Mas eu lido com esse monte de atividades, e que verdadeiramente é um monte de atividades mesmo, com dois pontos muito fortes: a disciplina e a alegria, certo? Eu gosto de fazer as coisas. Eu tenho uma agenda muito cheia, mas eu prefiro ter essa agenda cheia a não ter essa agenda. Certo? Porque tem coisas que verdadeiramente eu podia não estar fazendo, mas elas são prazerosas, certo? A militância cultural é uma militância prazerosa, ela me demanda às vezes, claro, me demanda. Eu gostaria às vezes de estar em casa escrevendo ou fazendo outra coisa, sim. E às vezes estou em casa sem fazer nada e até bate um mini sentimento de culpa, dizendo, pô, eu devia estar escrevendo, eu devia estar fazendo isso aqui. Mas são escolhas, e eu escolho fazer. Eu gosto disso. Eu lido com esse monte de atividades, os filhos já estão crescidos e tal, tudo fica um pouco mais fácil, né? Mas lido com esse monte de atividades com muita disciplina, mas também com muita alegria. Tá. Henrique, tem outras perguntas para ti, claro, mas a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos, tá? O Em Pauta volta já.